O destaque final aqui no Jornal da Manhã do professor Marco Antônio Villa. Professor. Bem, eu acho que a gente, né, em todos os temas, né, tanto quanto possível, a gente tem de sair do senso comum, né, como diria um filósofo italiano da filosofia das massas, e discutir efetivamente as questões estruturais. Sair do mundo das aparências e a essência dos fatos, dos acontecimentos. O episódio de Manaus, que causa toda essa repercussão, a tragédia, o massacre, os vídeos que nós vimos, as informações, as declarações pavorosas. O governador do Amazonas é caso de chamar a polícia e tal, né? Tudo isso, né? Muitos deputados querendo se aproveitar do momento, dizendo, tem de morrer todo mundo mesmo, ali ninguém era santo, como diz o governador do Amazonas. Tudo isso mostra a pobreza da elite política brasileira. Mas isso nós já sabemos, isso para nós não é novidade e tal. Todos os diagnósticos apresentados também sobre o sistema prisional, propriamente dito, também não é novidade para nós, né? Tudo aquilo falado, muita gente que está lá não era para estar preso, há uma superlotação, o Estado não tem controle efetivo dos presídios, o crime organizado é isso e aquilo. Tudo isso nós sabemos. Quer dizer, o diagnóstico é quase que consensual, com uma outra diferença sobre um ou outro ponto tal. Mas a questão central do fato é uma demonstração do fracasso do federalismo no Brasil. Quando você transfere, e a Constituição de 88 assim o faz, e não é a primeira, mas assim o faz, a autoridade do governo central para os governos estaduais, e no caso em especial da segurança pública, que pode ser até compreensível, porque durante o período do regime militar havia inspetoria geral, por exemplo, das polícias militares. Então tudo era concentrado em Brasília e tal. Então a Constituição de 88 veio com essa ideia da descentralização. E no caso da segurança pública, tudo isso é atribuição que cabe aos governos estaduais, né? Não podem empurrar a bomba para o governo federal. Ele tem suas atribuições de outro tipo em relação à questão da segurança pública. O presídio, por exemplo, é o governo estadual. Mas eles não têm condições de exercer essa atribuição constitucional. Não tem. A grande questão que grande parte dos estados brasileiros não passam de absoluta ficção. Isso que é uma coisa terrível, e volto a insistir, a República é uma questão histórica, ela só se consolidou no Brasil por causa dessa farsa do federalismo da Constituição de 1891 e do primeiro decreto do governo provisório, ainda na sexta-feira, no dia 15 de novembro de 1889. Né? E por quê? Porque não havia republicano. Você tem um pouquinho de republicano no Rio de Janeiro, alguns jornalistas. Aqui em São Paulo, sim, havia o Partido Republicano Paulista, mas que não tinha uma projeção nacional, alguns lá no Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos, e etc. Espalhado. Como é que se consolidou a República quando não havia republicanos? Por causa da transferência de autoridade do governo central para os governos estaduais, né, que passaram as províncias chamadas de estados. A partir daí, então, se consolida a República. Ou seja, os coronéis passaram a ter o que almejaram durante todo o primeiro reinado, na regência, no segundo reinado, durante todo o período imperial, de ter poder local. E eles não tinham pela Constituição Imperial, que vigorou durante todo o Império, de 1824. Agora, o Brasil foi passando na República por várias constituições, a de 88 transfere muitas responsabilidades aos governos estaduais, mas eles não têm condições de exercê-las. Aí, a questão é a seguinte, fazer o que agora? A proposta do ex-ministro do STJ, ex-corregedor do CNJ, Gilson Dib, é boa. Numa entrevista hoje a um jornal da capital paulista. A federalização de todos os presídios. É um caminho. Por que não discutir isso seriamente? A grande questão é que a maior parte das 27 unidades de federação não tem condições, em muita coisa, mas especificamente nisso, de ter o controle efetivo dos presídios. A questão de segurança pública é tão grave que não pode ser deixada na mão de governadores que não têm autoridade para tal.